Boa noite! E aí, gente querida? Oi, gente! Oi, gente! O povo tá chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá aí, tá me ouvindo bem? Dá um ok aí, só pra eu saber se estão me ouvindo bem. Oi, Giovanni! Oi, Lu! Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Gente, nem parece que fazem 5 anos da primeira live. O tempo passa, né? Oi, Penélope. Vocês estão me ouvindo? Oi, Adri. Olha, para quem tá aí já, a Adri é uma das nossas convidadas e vai ser entrevistada no dia 1º do 4. Então já coloca na agenda aí que a Adri Sperandir, que entrou aqui, vai papear com a gente dia 1º do 4. A Lu acabou de entrar. O Lilo. Oi, Lilo. Quanto tempo? Oi, Adri. Que coisa boa! Tá aqui mais uma vez que o Tatiele convida. 5 anos desse projeto que iniciou durante a pandemia. E 5 anos já, o tempo passa, né? Iniciou sem muitas pretensões, com a intenção de eu poder interagir com as pessoas, já que estávamos em isolamento. E foi tomando outras proporções, as pessoas foram gostando. E cá estamos! Então, hoje, com uma edição especial para celebrarmos o mês da mulher. Acho que é um mês tão importante, né? Como todos os outros, e como todos os outros dias, né? Dia 8 de março, eu acho que é um marco para as mulheres, por conta do que esse dia significa, né? Que é a busca por melhores condições de trabalho para as mulheres, dos direitos iguais. Então eu acho que não é só uma celebração, não é uma simples celebração, né? Eu acho que a gente tá aqui para dizer isso, para mostrar que todo esse movimento que foi feito há tantos anos atrás, né, em prol das mulheres, ele deu certo e ele tá dando certo, porque eu vou conversar com profissionais incríveis, com mulheres incríveis, que têm seu espaço, estão conquistando o seu espaço, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito profissionalismo. E eu acho que é isso que a gente tem que exaltar hoje. A gente abriu muitos espaços e estamos aqui para falar sobre isso e mostrar que a gente pode e pode muito mais, e outros espaços podem ser abertos, né? Então, para celebrar 5 anos do Tatiele Convida, e essa data tão importante, que é o dia 8 de março, vamos papear então com 4 mulheres incríveis. E hoje a convidada é Emily Borghetti, que já está aqui. Eu vou chamá-la para começarmos o papo. Então, vão chegando aí, gente. Quem quiser também interagir com a gente, quem quiser fazer perguntas para Emily, por favor, vão escrevendo aí, que conforme o papo for desenrolando, a gente vai interagindo, tá? Então, vamos lá, então, chamar a Emily aqui para o nosso papo. Eu convidei a Emily. Que coisa boa voltar do Tete Convida. Estou tão feliz. Oiê! Oi, garota, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que coisa boa te receber. Eu sei que tu saiu agora, tu não sai, né? Sim. Mas é isso, faz parte.
veio correndo pra live. Que coisa boa, né? Poder estar tão ativa assim, fazendo tantas coisas, né? Sim, ainda mais com um monte de gente junto. Eu acho que quando a gente faz, claro, o meu trabalho pode parecer às vezes um trabalho solo, mas na verdade ele é um trabalho compartilhado, né? Porque ou eu tô com os músicos, ou eu tô com. Agora eu tava com a Cadica Companhia de Dança. Aham. Como é bom dividir a cena. Que coisa boa. Olha só, então, já que eu tô sabendo que tu tá chegando do ensaio, né? Já veio na adrenalina. Vamos conversar. Deixa eu só te pedir uma coisa. O teu volume, tem como baixar um pouquinho? Que eu acho que tá interferindo. Eu tô ouvindo a minha voz aí. Vamos ver se pode ser o volume. Vê se agora ficou melhor? Sim, sim, melhorou. Olha só, quero saber. Tu é, né, de família de artistas, já tem uma história, né? Já tá no sangue, isso. E eu quero saber como que foi os teus primeiros passos na dança, assim, bailarina, percussionista, né? A gente sabe aqui, muita gente sabe, quem não sabe vai conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Como foram os primeiros passos? Ah, Conta pra gente. eu vi a Anaíta aí. Sabe que eu acho que essa coisa de nascer numa família que faz isso, né? Tipo, meu pai é músico, minha mãe é bailarina, eu vi ela ali, também tem uma família super envolvida nisso. É difícil a gente definir quando que a coisa começa, porque eu acho que porque é meio que uma. Eu acho que em algum momento eu achei que talvez esse não fosse o caminho, e não em algum momento ele começou, né? Eu sou Aham. arquiteta também, então teve um momento que eu pensei, bom, tá, eu faço isso a vida inteira, mas eu vou buscar uma coisa, né? Aí fiz arquitetura e tal, e continuo, gosto muito da arquitetura, mas agora menos, assim, por causa da função da dança, trabalhando bastante, graças a Deus. Mas eu acho que em algum momento também dizer, gente, não, é isso que eu vou fazer, que eu faço desde sempre, e que eu tenho mais propriedade para fazer, é isso que eu sempre fiz. Mas sim, essa influência, essa casa muito musical e muito cheia de dança, acabou me formando sem eu perceber, né? É isso, eu comecei a fazer aula, eu comecei a dançar pequena, assim, até que teve uma apresentação, minha mãe disse, ai, Emily, entra e faz uns passinhos. E aí eu fiz, e aí a mãe resolveu abrir uma turma de flamenquinho, isso eu tinha 4 anos. Aí comecei a fazer aula com 4 anos, depois dessa apresentação. E aí, acho que com 14 eu comecei a dar aula na escola da minha mãe, trabalhar com isso. E, e é isso. Então, eu sempre, Um sempre processo, dancei. um processo natural, né? Foi acontecendo. Sim. Estava no sangue isso, e a tua vivência, o teu dia a dia inserida, né? Nesse meio fez com que tu fosse se formando dentro disso, né? Eu acho que o grande lance foi entender, e agora entender isso, né? Acho que isso vem também um pouco com a maternidade e a maturidade, entender o que disso é como eu me sinto nesse lugar, né? O Aham, que são dessas coisas as minhas coisas. E eu acho que isso um pouco é o que eu faço nesse espetáculo solo, Chula, que eu trago, sim, que é entender, tá, de todas essas coisas que me formaram como bailarina, que curadoria foi essa que eu fiz, né? Das coisas que eu vivi, das coisas que me atraem, das coisas que para mim não fazem tanto sentido, então que eu danço de uma forma que é a que faz sentido para mim, né? sim. E, e as escolhas que eu fiz, eu acho, né? Com essa bagagem que eu fui fazendo, assim, com os interesses, com, acho que, curadoria dos afetos. Eu acho que quanto mais natural, eu acho que é mais verdadeiro, né? E o que eu percebo do teu trabalho tem isso, é muita naturalidade e tem muita verdade. Já vamos falar do Chula, então, já que, né, tu tocou nesse assunto. E eu fui assistir quando tu lançou no ano Ai, passado, que legal. sim, e eu fiquei impressionada, assim, porque muito interessante todo o processo que eu encontrei ali no palco e que eu presenciei, né, na tua performance. Eu quero que tu fale um pouquinho pra gente
de como surgiu a ideia desse projeto, porque eu já te ouvi comentar em outras entrevistas que tu via tua mãe sapatear quando tu era pequena, tu via a Cadica, que também já participou do Tchelle Convida na segunda temporada, tu via ela sapateando. Como que surgiu agora essa tua ideia, agora, né, no ano passado, de lançar então esse espetáculo solo? O que que motivou a isso? Sim. Tu sabe que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas que curioso, né? Eu tava dizendo que essas coisas vão surgindo naturalmente das coisas da nossa, do que a gente vai gostando de fazer e o nosso trabalho vai criando uma cara. Mas eu tinha uma coisa que eu queria muito fazer esse espetáculo, eu já sabia o nome do espetáculo, eu sabia que eu queria falar sobre. Porque eu fiz vários trabalhos com centros de tradições gaúchas. Sim. A minha formação não passa por aí, apesar. Minha mãe foi a primeira prenda, meu pai, a formação dele parte do CTG, da minha mãe também. Eu frequentei quando criança, mas nunca fiz parte de invernada, nunca dancei as danças dentro das invernadas. Eu dançava as Uhum. danças em casa e na companhia de dança que a minha mãe tem. Então, sempre a partir dessa visão da minha mãe, que já é diferente, porque minha mãe, ela sabia sapatear porque ela era prof, né, para ensinar Uhum. os peões e tal. Mas aí, quando minha mãe sai do CTG, ela começa também a sapatear malambo. Minha mãe dançou em churrascaria, dançava num grupo que se chamava os Muripás, que também dançavam, que chamam projeção folclórica, então sapateava e tal. E se apaixonou pelo flamenco, eu tava na barriga dela. E aquilo era assim, meu Deus, podia fazer tudo, e a mulher podia sapatear, podia tudo. E ela pensou, é aí. Então a minha formação parte daí. Então eu sempre ouvi as músicas gaúchas, principalmente nas festas de família e tal, no carro dos meus pais e tal, mas em casa. E a dança da minha mãe sempre foi essa dança cheia de coisas, né? Que não é uma dança. Eu também acredito que a cultura não tenha uma forma única, não tem um purismo, eu não acredito nisso. Mas a da minha mãe, mais ainda, assim, porque tinha. Por a gente fazer parte de escola de dança, a gente fez. Eu fiz aula de tudo, do hip hop ao samba, sabe? Então, tipo, Sim. fazia aula de todas as coisas que tinha na escola. E, e também muito da vivência de estar no jogo, né? De estar nas festas, Sim. nos encontros. Então, acabava que ia pegando uma coisa de cada coisa. Mas aí, quando eu sempre tive essa vontade de fazer, eu comecei a me apresentar solo em alguns trabalhos de instrumentistas e Uhum. de cantoras. Eu fui fazendo algumas participações. Isso foi me dando essa coisa de dançar sozinha. Só que aí, imagina, estudava flamenco a vida inteira, nunca tinha ido para Espanha. Era assim, eu imaginava a fonte, mas eu nunca tinha ido na fonte. Aí fui para Espanha, fiz a minha primeira viagem com 30, acho que com 31 anos. Já com essa ideia de que eu queria fazer um espetáculo que ia se chamar Chula, porque eu dei aula nesses CTGs, aí já adulta, e Uhum. percebi que as prendas queriam sapatear. Eu comecei a ser chamada nos CTGs para dar aula para as prendas sapatearem, enfim, e terem mais protagonismo. Às vezes entrava em contato comigo um patrão de CTG e dizia: Olha, as prendas estão querendo dançar flamenco para ter mais protagonismo. Eu pensava, mas por que flamenco, né? Por que não podem ter protagonismo nas coisas gaúchas, né? Se elas sabem sapatear, muitas sabiam dançar a chula muito melhor que eu, porque tinham aquilo Desde de assistir sempre, né? campeonato de chula. Eu dançava chula assim em casa com a minha mãe, com a companhia da minha mãe e tal. Meu pai também dança chula, mas eu não tinha chula assim competitiva, essa cheia de coisas, como no CTGs muitas vezes tem. Então tinha um monte de guria que dançava chula e eu não entendia por que, que não podia ser a chula, por que, que tinha que ser o flamenco, né? E enfim. Mas aí eu fui para Espanha pensando, bah, vou enxergar isso, né, que eu estudei a vida inteira na fonte. E aí eu fui, e aí teve uma bailarina que dançava um bailes que ela sempre dança, que se chama Soleá. É um baile, a Eve Herbobuena, que é uma bailarina de flamenco muito conhecida, e ela sempre dança aquele baile, muda o espetáculo e ela dança aquele, é como se fosse uma coreografia que ela sempre faz.
É uma coreografia longa, que tem uns, sei lá, 15 minutos. E aí ela faz outro espetáculo que tem aquela coreografia, outro espetáculo que tem aquela coreografia, e assim por anos e anos e anos. E eu fiquei pensando naquilo, né? Porque às vezes a gente, imagina, eu danço isso desde sempre, essas danças gaúchas, gaúchas e flamencas e tudo. Eu queria fazer um espetáculo solo, mas eu achava que eu tinha que coreografar ele do zero. E ali Ah, caiu a ficha, olhando aquela mulher, que eu disse: tá tudo aqui. Eu faço isso desde que eu nasci. Eu tenho é que me cavocar e entender qual é a minha soleá, né? sim, como Qual tu é vai esse colocar baile? isso no palco, né? Como que eu vou botar essa minha construção como bailarina, que é o que faz tudo isso ter sentido? E que é o que faz eu desconstruir as coisas e tá sempre essa coisa que eu acredito da transformação constante, né? Por isso que eu trago a história da Boitatá, que Aham. faz, que costura o espetáculo, que dá esse sentido da transformação. Essa cobra ela vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, e isso vai fazendo ela mudar. Toda vez que eu faço meu espetáculo, eu sou outra pessoa, porque eu comi coisas diferentes. Então eu já tô digerindo diferente, já tô entregando diferente. E eu acredito que a tradição e que as coisas têm que ser vivas assim, porque aí elas não morrem nunca. Sim, E eu acho que exatamente. isso é o amor que eu maior que eu posso dar para o que eu faço e para a tradição que eu trago, é tá sempre com essa gana de fazer, né? E De aí eu movimento, né? Sempre em em movimento. movimento. Aí, bom, tá, entendi isso. Agora vamos para a parte prática, né? Aí eu chamei uma diretora cênica, a Silvia Canarim, que é uma bailarina que trabalha o flamenco na contemporaneidade, é uma coisa que eu queria muito. Trazer essa coisa da dramaturgia e um olhar contemporâneo para o trabalho. Chamei o Guilherme Seron, que é músico e, enfim, produtor musical. Já teve a vivência nesse meio de meio Tradicionalista, mais assim, tu diz? gaúcho, Ah, tradicionalista, e também tem um olhar super contemporâneo e, enfim, né? Trabalhou com o Vitor Ramil, e eu queria esse olhar assim mais aberto para as coisas, mas também uma pessoa que entendesse desses ritmos. Aí a gente conversou sobre a construção da trilha. E aí a gente foi chamando pessoas. Eu queria que o espetáculo também tivesse mais da metade ao vivo, com chamar instrumentistas, porque eu queria essa coisa que eu acredito da minha casa, assim, do play, ah, né? E ah, da minha música, porque eu sapateio, toco castanhola, toco bombo e leque, não sei o quê. Então eu me sinto instrumentista e eu queria essa troca com instrumentistas, né? Em cena. Então, a gente chamou uma pianista, que é a Dionara Fuentes, e aí eu montei com ela a minha construção como bailarina. Fui trazendo todos esses temas para montar minha soleá. Ele tem 20 minutos esse número com ela no espetáculo, e ele traz prenda minha, rancheira, bugio, tirando do lenço, pezinho, chula. Então ele vai passando assim uma música que meu pai fez para mim, que se chama Emily, Barra do Ribeiro, que é uma música que eu gosto muito do Guinha Ramires, Rancheirinhas, que é uma música do Geraldo Flack, pianista. Então aham. também trazer esses autores que essas músicas me inspiraram tanto e que são importantes na minha vida por coisas diferentes, por marcarem momentos diferentes. E eu montei essa parte com a Dionara, né? E isso é ao vivo, ela tá tocando ao vivo esse piano. Tipo assim, meu Deus, como eu amo essa parte, Muito como. bom, muito bom. Nossa, pra mim é tipo. É isso, é a minha soleá. Ali é o que eu tenho, assim, né? E aí eu fui chamando, montando a trilha. O espetáculo basicamente é trilha ao vivo, trilha ao vivo, trilha. Nessa primeira trilha aí eu gravei a voz do meu avô contando a lenda da Boitatá, recolhida a versão recolhida pelo Simões Lopes Neto. Eu gosto muito dessa poesia. E aí esse livro Contos e Lendas do Sul eu ganhei do meu avô, então eu queria que fosse com a voz dele. E no final quem faz o final da lenda é a voz da minha avó. Então fui construindo essa teia, né? Aí eu chamei um baterista, que é o Lucas Fê, para ele improvisar em cima do tema da chula, para ele trazendo uma loucura na bateria até chegar no tema da chula. Uhum.
Aí eu coreografei essa bateria. Aí chamei a Paola Kirst, gravei vozes. Aí chamei a Fofa Nobre, gaiteira, gravei também coisas com ela. E aí nessa outra parte de música ao vivo, chamei o Neuro Júnior, violonista de 7 cordas, que tá ao vivo no espetáculo também. Então é a Dionara e o Neuro estão ao vivo e o restante é trilha, que vários artistas gravaram. E aí ele traz Espiral, que é uma composição dele, que eu acho muito legal também, que é dessa nova geração construir temas a partir desse lugar, do Pampa, do seu Pampa, né? Então, essa música Espiral é uma música do Neuro, com as referências dele. Então, é uma música cheia de trocas rítmicas, que é como ele fez a curadoria dos afetos dele. Uhum. E aí eu coreografei e eu tento fazer. Eu já tinha visto ele tocar essa música com bombo legueiro e com bateria. O meu irmão no bombo legueiro, o Pedro, e com o baterista, o Lucas. E aí eu disse, bom, quero fazer a mesma coisa, mas com o pé. Então eu tentei trazer a coisa da percussão no pé. E aí o Neuro é quase como quem simboliza essa desconstrução da improvisação. Apesar de com a Dionara também a gente improvisa muito. Mas da criação autoral, né? De criar agora, tá? Eu tenho todos esses temas, danço essas danças e também crio coisas inéditas, né? E que se transformam cada vez que a gente faz. E com a Dionara, mesmo trazendo a chula, pezinho e tal, a tirana do lenço, a gente faz isso brincando. E brincando com ritmo, brincando Fica leve, né? com a dança. Fica leve, né? E tu sabe que uma coisa que me chamou a atenção quando eu assisti o espetáculo foi justamente ser o piano. Porque quando fala em chula, né? Eu acho que pensando na questão dança tradicional gaúcha, né? O que nos remete à gaita, né? Num primeiro momento tem essa referência do instrumento a gaita. E achei muito interessante ter o piano, Sim. porque é uma outra forma de tu enxergar aquilo ali. Foi essa a tua ideia mesmo, tu realmente colocar um outro instrumento ali para ressignificar. Tem várias coisas. Eu acho que a chula ela aparece de várias formas, assim como a lenda, né? Então a Aham. chula começa na bateria. Quem vai trazer o ritmo da chula é a bateria. Claro que não necessariamente o público vai entender isso, mas quem dança chula, por exemplo, vai, Aham. conhece a chula. Aí vem o ritmo. A pessoa entende taca, taca, tan, tan, taca, tica, tan, tan, pela bateria. Uhum. Aí depois vem o piano e traz o tema da chula. Aí depois a gente vem com a gaita e traz o tema da chula. Aí depois, no final, a percussão da chula com as mãos no chão. Então a chula, ela costura todo o espetáculo, assim como a lenda costura todo o espetáculo. É que é muita E é coisa, curioso né? que quem Pode ser muita conhece coisa. pode ser muita coisa e a gente pode experimentar esse ritmo de várias formas, né? Porque também tem o ritmo, também tem a melodia, também tem os passos, né? Tem as regras, então é passar, tem os versos, então vai trazendo esse universo da chula e também de outros ritmos. E essa palavra chula, porque chula significa muitas coisas, né? Isso. Chula na cultura brasileira a gente tem samba chula, tem várias manifestações que se chamam chula. Mas a gente tem aqui essa chula e é muito simbólico que essa chula aqui do Rio Grande do Sul seja dançada só por homens e que, bueno, naquele momento foi dançada só por homens, mas e hoje? Nesse momento que a gente vive, né? Por que que as mulheres vão ter que fazer sapateado de flamenco e não sapateado de chula, que elas têm muito mais familiaridade e se relacionam muito mais com esse ritmo? Por que que isso não pode ser delas? Né? Se a gente vive outro tempo, né? E por que que a gente não pode? E na verdade não é que a gente queira dançar chula para que os homens não dancem mais ou para dançar melhor. É para que todo mundo dance. Então, é isso, né? E aí essa palavra chula, ela também significa uma coisa bagaceira, de menor valor, uma coisa Eu ia meio falar chula. sobre isso. Uhum. Assim como no espanhol uma coisa chula é uma coisa boa, a Uhum. gente tem aqui a chula como uma coisa meio. Ah, isso é uma coisa meio bagaceira. Isso. Então também brincar com esse significado de tipo assim, a minha formação, ela é chula.
Ela pensa uma formação mais bagaceira do que essa formação que tem de tudo. E eu acho que isso é o que eu tenho de mais legal do meu trabalho. Sim. É um trabalho cheio de coisas, cheio de influência, cheio de referência e que ótimo também entender que ele é muito chula e eu acho que isso tá tudo certo. Isso é o que faz o trabalho também conversar tanto com tanta coisa. Eu acho que é uma transformação e tipo uma reconstrução, assim, porque veja, tudo que tu tá fazendo hoje, tu tem referências de coisas que já aconteceram, né, de artistas que pesquisaram, de artistas que apresentaram coisas, de estudos. A tua referência hoje vem de tudo isso. E hoje tu tá criando as referências para o futuro, né? Daqui a uns anos, a gente vai ter referência, quando as pessoas vão procurar referências, elas vão encontrar o teu material. Então, eu acho que é interessante esse processo de transformação, Ao né? De a mesmo gente entender. tempo, desculpa, live é isso, né? Às vezes parece que para e aí fala e atropela tudo. É isso, segue aí, segue aí. Ao mesmo tempo, eu acho que, assim como eu não acredito que tenha uma forma certa de dançar, né? Eu acho super importante e rico a gente ter um manual de danças que foram recolhidas, que estavam sendo feitas naquele momento. Sempre Uhum. lembrar que hoje a gente tem internet, sabe muito mais coisas que estão acontecendo naquele momento. Aquelas coisas foram as coisas que aqueles pesquisadores encontraram. Isso não E- significa que não tinham outras tantas, né? Então aquilo é um recorte e acho super importante como registro, e a gente tem que ter cada vez mais registros, né? Mas eu acho que, assim como eu não acredito que tenha uma forma só de se dançar, Concordo. eu também não acho que eu tenha que criar a forma certa, né? Porque se eu acho que não tem uma forma É só, a tua forma. longe disso, de eu. É justamente sobre cada um dançar do jeito que quiser. Isso. Então, então eu também não quero sempre dançar igual. Eu quero. Melhor coisa é eu olhar e dizer, nossa, como eu mudei. Olha como eu dançava e como eu danço agora. Então, eu quero estar aberta à mudança, né? Na minha própria dança, né? Sim. Então, eu não quero. Eu acho, claro que eu percebo com todos as andanças que o projeto teve, muitas mulheres vieram conversar comigo quanto esse projeto foi importante, ou mulheres que já dançavam chula pararam, ou que sabem dançar e achavam que não podiam, ou que a partir desse trabalho se reconectaram com coisas gaúchas e não, achavam que nem gostavam, porque Uhum. achavam um ambiente muito conservador. Então, tem esse lugar e eu acho isso muito especial, fico muito feliz. Mas eu acho que o trabalho é justamente que a gente se sinta parte desse lugar. E aí, quando a gente entende isso, também é entender que cada um vai sentir de um jeito. Exatamente. Tu sabe que eu acredito muito nisso, porque o meu trabalho tem um pouco desse pensamento. Há pouco eu lancei um EP chamado Meu Lugar, porque é exatamente isso, é como eu me vejo dentro da música regional, é como eu me entendo cantando dentro desse meio, que é dentro da música regional mais urbana, mas é como eu, Tatiele, me vejo nesse cenário. E aí não é certo, não é errado, é o meu jeito. E eu acho que isso faz muita diferença e eu acho que tem tudo a ver com a dança também. É o teu jeito, é a forma com que tu entende, com que tu vivenciou e que tu vive isso que tu tá traduzindo através da tua dança. Isso, Olha é aí, isso. ó, muito legal mesmo. E eu quero falar também sobre essa tua parceria com a Luísa Sonza, né? Eu quero entender um pouco como que surgiu esse convite e sobre a receptividade, porque tu já foi para vários lugares, foi para o Rock in Rio, eu acho que tu apresentou também pelo Sesc, né, em Brasília, foi, Uhum. se não me engano, né? Como é a receptividade das pessoas? Sim. Na verdade, a gente começou o Chula, foi esse espetáculo que nasceu no ano passado, em junho. Acho que foi junho ou julho, agora já não sei. Mas acho que foi junho. E aí
a gente passou num edital, eu tinha me inscrito em muitos editais, mas é aquela coisa, né? Como é que tu vai te inscrever com uma coisa que tu ainda não tem? É difícil, Sim. né? Aí Uhum. você dizer, eu juro, vai ser incrível. Era tipo o primeiro espetáculo solo, apesar de eu já ter feito trabalhar com isso a vida inteira, eu nunca tinha feito um trabalho com o meu nome e tal, né? Uhum. Era sempre ou diretora de um grupo ou integrante de um coletivo. E aí, bueno, vamos nessa, né? Aí comecei a me inscrever em vários editais. E aí passei no edital de novas montagens do CHC Santa Casa. Então, tipo, gente, vai nascer. E aí, bom, fizemos essa estreia, recebemos 3 datas, que no fim viraram 4, porque foi um sucesso. E, tatatã. Eu fui nessa E aí, data extra aí porque eu queria ir, é? perdi o ingresso, daí consegui ingresso na data extra, no horário extra e eu fui. Esse dia foi uma loucura, porque o espetáculo ele tem 1 hora, né? 50 minutos. E eu não saio de cena por 50 minutos. Então, a minha roupa, tipo assim, dá pra torcer, eu saio pingando. E aí, esse dia eu tinha que fazer 2, Sim. porque teve sessão extra no sábado, né? E aí, meu Deus, então a gente fez um, fiquei parada assim, deitadinha em posição fetal no camarim. E aí, vamos de novo, é a chula. E aí, fizemos o segundo. E no outro dia tinha o último, né? Que foi no domingo. Mas deu tudo certo, foi ótimo. E aí, bueno, fiz essa estreia, coloquei toda a energia do mundo nessa divulgação, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, porque era isso, eu ficava pensando, gente, eu tenho Era o que momento, me. né? É o momento de divulgar isso e de como é que eu vou botar a gente em 3 dias de teatro. Então a gente, sério, a gente fez muito vídeo e muita coisa, muita divulgação mesmo. E aí, com isso, eu recebi o convite, as amigas secando a roupa da diva, as minhas amigas secando minha roupa com secador, porque não dava tempo de lavar, né? Então, com secador de cabelo lavando Que minha roupa, assim. legal saber disso. E aí, bom, fui chamada para fazer uma participação na Expo Inter. Uhum. E aí, o que era esse rolê da Expo Inter? Era com um CTG, eram com 12 chulhadores, bailarinos, que dançavam chula, e eu. Uhum. Aí eles me chamaram, Emily, a gente viu que tem um espetáculo, não sei o que, acho que vai ser super legal. E a gente tem uma ideia. Aí tu vai entrar e aí tu faz um passo, eles fazem um passo. Tu faz um passo, eles fazem um passo. E aí no fim tu ganha. Aí eu disse assim, posso sugerir uma coisa? Eu faço um passo, faz um passo, tá tudo bem. Mas no final a gente faz um passo juntos e todo mundo ganha. Ninguém vai Boa, ganhar, Tata. ninguém vai perder, todo mundo vai ganhar. E aí a gente fez o surfista, que é um passo que quem dança chula geralmente sabe. E a gente terminou todo mundo chulhando juntos, que pra mim isso é o ganhar, né? Sim. Ganhar é a gente chulhar todo mundo junto no final. E aí eu fiz uma roda com eles e disse assim, ó, a gente não tá aqui disputando, porque nem existe campeonato de chula que mulher possa participar. A gente não tá aqui disputando uma prenda, porque isso não faz sentido, né? Não é nem pelo fato de eu ser uma mulher e vocês homens, não é isso, não é isso mesmo. É porque quem disse que aquela mulher queria ser o prêmio daqueles homens, né? Então, resumo, isso não faz sentido. Estamos em outros tempos. Boa. Então, eu não vou ficar brigando com vocês. Eu vou olhar para vocês e dizer, vou fazer meu passo. E aí a gente vai ficar nessa coisa como quem, resumo, é outra coisa, né? E eu tava ali para fazer meu trabalho também. Então, eu vou trazer minhas ferramentas, vocês vão trazer as de vocês e a gente vai se divertir, a gente vai brincar aqui. Vocês vão fazer os passos de vocês e vou olhar, vou fazer o meu. E assim a gente vai construir isso. No fim, a gente vai chulhar juntos, todo mundo vai ficar feliz. E é isso, é para as gurias olharem e dizer, eu quero fazer isso. E não ficar aquela coisa tipo, ai, que medo, né? É para ficar assim, ó, é isso aí, tá todo mundo no jogo, né? Tá todo mundo querendo, o jogo tá aberto, tipo assim. E aí a gente fez. E o pessoal do Mundo do CTG, que é uma página no Instagram, Uhum. o Juarez, ele fez um vídeo e postou do Mundo do CTG. E
E aí, esse vídeo, nesse mesmo dia, a Luísa Sonza fazia show na Expo Inter. Uhum. E aí, ela viu esse vídeo lá da Expo Inter mesmo. Eu tô indo embora já no carro e recebo a notícia: Emily, a gente quer te fazer um convite e tal. A Luísa viu o teu vídeo. Isso tudo através do Juarez, eles já se conheciam, que eles já tinham feito aquele Salve o Aham. Sul, que era um evento que teve em São Paulo. A Emily viu teu vídeo. A Emily viu teu vídeo. A Luísa viu teu vídeo e quer que tu faça isso. Porque ela queria também sapatear. Depois eu entendi, ela me explicou que ela, num primeiro momento, queria sapatear também, tocar bombo. Ela queria fazer alguma coisa, não sabia exatamente como, e aí viu eu dançando e disse: é isso aí, eu quero essa menina dançando Aham. no. E aí faltava menos de um mês pro Rock in Rio. E eu pensei assim, era de noite. Será que é verdade isso? Ou será que isso também é assim, emoção do momento, sabe? Sim, Ela aham. viu, disse quero. Aí eu fui pra casa e nada daquela notícia, assim. Aí eu mandava recado, gente, tá tudo certo? E aí, sim, em breve mais informações. E começou a ficar perto. E eu dizia, gente, Uhum. isso não vai Esse rolar. É muito em surreal. breve dá uma agonia, né? É uma coisa muito surreal. Eu tô achando que isso não vai rolar, que isso foi a emoção da hora. E aí, um dia, ele me manda um recado assim: a medida do teu punho, a medida do teu braço, a medida do teu pescoço, a medida da tua cintura, por causa do figurino. E eu, Vai rolar. acho que vai rolar isso. E meus dados para passagem. Nossa, eu tava muito nervosa. E era secreto, tipo, ninguém podia saber. Porque tem isso, né? Os artistas estão preparando um super show, então, no Rock Sim. in Rio. Então, não querem que ninguém saiba. E aí, meu Deus do céu. Fui organizando as coisas e pensando, bom, eu preciso saber fazer o que ela viu naquele vídeo, porque eu fico pensando, o que que eu vou fazer, né? Eu não sei nem a música que é. Claro, imagina, olha que loucura, eu danço isso a vida inteira, tenho um monte de ferramenta, mas pensei, nem nos meus sonhos mais assim, diferentes, eu imaginei que eu ia estar no palco do Rock in Rio com a Luísa Sonza. Isso realmente não tinha como pensar. Sapateando, arrasou. Aí eu, bom, Sapateando. não, era uma coisa, parecia tudo muito surreal. Aí eu fui pra lá, né? Eu, a princípio, já conhecia os chulhadores que tinham feito comigo na Expo Inter. Aí, um dia antes da gente ir, a gente fez um ensaio e eu conheci as prendas também. Uhum. Aí a gente se conheceu, né? Eram 4 pares e eu. Aí a gente foi para São Paulo. Aí ficamos em São Paulo uma semana ensaiando com toda a equipe, com o balé, com a Luísa. E foi assim, ó, um aprendizado. Meu Deus do céu. Foi muito legal. Era tudo muito diferente. Dançar com um Ier, tudo era Sim. diferente, assim. E aí eu fiz as prendas tocarem bombo, porque a princípio só os peões tocavam. Aí fiz as prendas tocarem bombo. Eu uso um figurino que é um xiripá. Também um pouco porque a Luísa usava um xiripá quando criança e cantou, enfim, em festivais nativistas com uma pilcha que era de xiripá. Então também representa um pouco isso, né? Esse número todo representa a história dela, né? E Claro. essa coisa dela trazer coisas gaúchas, mas esse figurino também representa um pouco esse figurino que foi o que ela usava. Aí fizemos o Rock in Rio, que foi uma loucura, fomos pro Rio e tal, fizemos esse evento surreal, né? Pensando, meu Deus, que loucura é essa? E aí me dei conta que eu não tinha tirado nenhuma foto com a chefa, né? Eu pensei, gente, sabe-se lá quando vou ver essa mulher de novo? Vou pedir uma foto, vou ter que tietar, né? Sim. Aí tô lá no final do show. Eu pensei, vou bater aqui no camarim, vou perguntar, né? Porque já tinha saído todo mundo. E eu, Luísa, posso tirar uma foto contigo? E ela, claro, vamos. Eu vou no banheiro e já volto. Ela foi no banheiro, quando voltou, ela disse, tu já tá sabendo? Eu sabendo. Que a gente queria que tu continuasse com a gente, que tu viajasse com a gente na tour. Eu, eu sim, 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 sim. E aí, bom, tiramos uma foto, assim, a foto eu tô com uma cara de tipo. Que E demais. aí eu pensei,
bom, né? Eram 3 números que a gente fazia. Eu tocava bombo no primeiro, no segundo eu não fazia, e o terceiro eu entrava, mas tudo isso junto com o Aham. CTG. Na tour eu ia estar sozinha. Eu pensei, como será que vai ser, né? Mas, bom, coreografo e tal. Aí disseram, Emily, o próximo show é daqui a uma semana. E a gente precisa que tu coreografe os 3 números, que tu vá com tudo. E aí eu pensei, Sim. bom, é isso aí. O que eu fazia no Rock in Rio? Eu fazia coisas de bombo, de pala e tal. Aí eu levei a chula, levei a lança, Uhum. enfim, fui trazendo várias coisas, né? Eu fiz um passo de chula dentro da música dela, mas na estrutura de passo de chula e tal. O bombo também, acentuando sempre o dum, tchá, tum, tentando acentuar no grave, tentando trazer as coisas que eu achava que faziam sentido. O pala e o leque, que para mim é uma coisa que, apesar de eu ter trazido do flamenco, é uma coisa que em CTG já usei muito, coreografando E é as uma lendas, e também característica tua também, é né? uma Ter o leque, característica assim, né? minha. E tem também uma coisa de trazer essa coisa mais arejada. O Uhum. leque, ele tá no lugar onde o gaúcho geralmente usa uma faca. Então, Sim. várias coisas assim que para mim eram bem simbólicas. E fui nessa, fiz já alguns shows com ela, dessa turnê que se chama Escândalo Íntimo. Aí faço esses números e que para mim é uma alegria, além de estar com ela em cena, tá com esse balé dela que é tipo assim, incrível. É um universo, né? Entender toda essa estrutura e a staff, e a técnica e a banda. Então, Uhum. aprendo muito assistindo, claro que aprendo muito dançando também, mas principalmente observando eles trabalharem assim, Aham. que é uma coisa muito legal. Aí depois fizemos de novo no Planeta Atlântida. Aí o CTG veio para a Uhum. gente repetir nessa formação que a gente fez no Rock in Rio. E é isso, tenho shows pra frente com ela. E o Chula eu segui fazendo, né, esse espetáculo. Eu fui para Brasília pelo Sesc, a gente fez Isso. 3 apresentações lá. Fomos para Alegrete, fiz no Instituto Ling, faço Uhum. alguns eventos também de fragmentos do espetáculo, né? No aniversário do CHC, fiz agora no Palácio, também num prêmio da Assembleia. O espetáculo foi super premiado, ganhamos prêmios florianos de dança, Isso. melhor Três, né? espetáculo, melhor trilha. Eu olhando aqui, são 3. Melhor espetáculo, melhor trilha e melhor bailarina, intérprete. E também o prêmio Quero Quero, que é um prêmio do SATED, do Sindicato Uhum. de Artistas e Técnicos. Então, para mim, esses prêmios são bem importantes, porque são prêmios da classe, né? Do meio da dança, e que eu respeito muito. Eu já fui jurada desse prêmio, sei o quanto é difícil e o quanto é enriquecedor também acompanhar a cena da cidade, né? Eu me lembro, nossas vezes que eu fui jurada, eu assisti muitos espetáculos e é muito bom para o repertório da gente, a gente ir num espetáculo e não olhar só a dança, né? A gente tem que olhar a Sim. direção, a cenografia, a luz, a produção, os bailarinos, a trilha, enfim, olhar tudo, né? Eu acho que isso treinou meu olhar por muito tempo. Sem dúvida. Então, ter essas sinalizações do Açorianos para mim foi muito importante, porque é um prêmio que eu respeito muito e profissionais que eu respeito muito que avaliaram isso, né? O Quero Quero também ganhei um prêmio que se chama Líderes Vencedores da Assembleia com a Federação. Então foram coisas muito legais que aconteceram pelo espetáculo, essas circulações, e agora a gente vai fazer o espetáculo no novo Teatro São Pedro, né? Que é o Teatro São Pedro vai fechar por reformas. E assim como fecha o Teatro São Pedro, abre o Teatro Simões Lopes Neto no multipalco Eva Sofer. E, e isso, além da coincidência do Simões Lopes Neto ser o autor dessa versão da lenda que eu uso no espetáculo, né, da poesia da lenda da Boitatá, recolhida por ele, também é no dia do aniversário da minha mãe, que é 9 de Ah, abril. olha Então, aí, que foi a legal. mulher que me ensinou a sapatear, né? Então, pra mim,
essa é a principal coincidência, a maior alegria de todas. Então, para nós vai ser quase como uma reestreia, porque é uma data só no dia 9, Dia 9 de abril, você já sabe o horário? às 20 20 horas. horas. Os ingressos já estão disponíveis na minha bio. Ótimo. E vai ser assim, é um teatro grande e a gente comeu tanta coisa, essa cobra viveu tanto, né? Dessas andanças por aí, que eu sinto quase como uma reestreia, assim, da gente Sim. ter passado por um monte de coisa. E é claro que um espetáculo com esse nome e que questiona essas coisas também teve o outro lado, né? De pessoas que disseram, mas como assim? As mulheres não podem sapatear ou não podem dançar chula. Isso masculiniza as mulheres, ou daqui a pouco os homens vão querer usar saia. Tipo assim, como se as pessoas não tivessem, como se Tudo bem. existissem donos do corpo dos outros, né? Isso, exatamente. Só porque era isso que eu ia te pedir, assim, sobre essa repercussão, porque quando eu te assisti, eu achei incrível e a reação das pessoas foi realmente incrível, assim, vendo a energia no final do show, assim, foi lindo e, bom, tu teve o horário extra, né, porque lotou a casa no lançamento, mas eu também entendo que tem esse outro lado, né, de alguns questionamentos, mas a receptividade maior, ela foi positiva, foi negativa? Foi Fala um pouco positiva sobre total. isso. É que assim, quando a gente fez, eu acho que aquele papo que eu acho bem estranho, mas eu entendo que é isso que acontece, né? Quando a gente fura a bolha. Sim. E acontece que é isso, né? Tipo, o espetáculo, ele foi muito bem recebido, público, muito público, todo mundo que foi. Eu sempre dizia, gente, vamos conversar na saída. Eu não recebi nenhum recado de uma pessoa dizendo assim, fui no espetáculo e fez uma coisa, falou uma coisa ruim, não legal. Aham. Nenhum recado foi assim. Todos os recados que falavam assim, mulher não pode dançar chulo, o que é isso? As pessoas não tinham ido no espetáculo. Não que eu acho que o espetáculo, eu também não acredito, para mim não existe unanimidade, como é que, acho que era o Nelson Rodrigues que dizia, unanimidade é burra. Tipo assim, não Aham. existe unanimidade. A gente gosta de umas coisas, não gosta de outras e tá tudo bem, né? E que querer agradar todo mundo é uma coisa, é uma cagada, né? Sim, é A gente tem que fazer impossível. o que a gente acredita. Mas eu também acho que as pessoas que foram, elas foram para ver aquilo. As pessoas que me chamaram para as coisas que eu faço, e graças a Deus tenho bastante trabalho, que me receberam muito bem com a Chula em Brasília, no Ling, com a Luísa, meu Deus do céu, eu tenho uma receptividade ótima e tal. Mas quando eu fui contratada para dançar a Chula num evento tradicionalista, né, no Enarte. Sim. Porque as prendas queriam dançar chula. E eu pensei, se meu trabalho é estar a serviço disso, está aqui a missionária, né? Então, assim, Exatamente. então vamos. As gurias querem falar sobre, querem sapatear, dançar chula e falar que não vão se calar e que o machismo não pode. Gente, vamos lá, né? É isso aí, contem comigo. E eu sabia que eu tinha sido chamada, apesar de eu já ter feito muitos trabalhos com CTG e terem sido sempre muito bem, ido muito bem nessas competições deles. Eu não participo de competição, mas eles foram muito bem. Então, são trabalhos que foram muito conhecidos e ficaram conhecidos nesse meio. Eu sabia que eles ficaram conhecidos dançando, sapateando o flamenco, né? E esse dessa vez a gente ia dançar chula. E eles disseram: ó, a gente quer que tu vá com figurino teu, com cara de Emily. Tipo assim, não é que tu venha dançar com a gente e tenha que ficar com a cara do CTG. Aham. Não, vai com o teu trabalho. Então eu sabia que eu tava indo com o meu trabalho, né? E, e é isso. Mas eu fui porque as gurias queriam sapatear. E se elas querem sapatear e precisam do meu apoio, eu estarei aqui. E é isso. Eu acho que se eu, eu não quero, eu nunca vou querer dizer que existe uma forma certa, porque eu não acredito nisso, e que a minha é a certa. Não existe isso. Agora, precisa da minha ajuda? Tu precisa, tu quer sapatear e acha que sozinha tá difícil e tá sentindo esse peso? Bora.
né? Sim, Agora, eu quero mais é que as pessoas façam, e que bom que o projeto ele incentiva. Fico feliz com isso. uhum, Me sinto feliz que me chamem entendendo que o meu projeto é sobre isso, sobre incentivar que sim, as pessoas dancem como querem, né? Mas é isso, fui dançar, sabia que isso podia acontecer e realmente aconteceu. Não é com o público que vai no espetáculo, né? Não é com o público que me acompanha, não é com o público que me segue, sim, não é na uhum, postagem que eu vou fazer na minha rede social que vai ter esse tipo de hater. Vai ser numa postagem que eu vou fazer collab com, sim, com alguma página desse meio. E aí vem esse tipo de comentário, que eu acho que é uma dinâmica das redes sociais, apesar de muito perversa, porque eu acho que são pessoas e as pessoas esquecem, né? Porque é isso, uma pessoa que dispara um hate para outra pessoa, né? sim. Então, tipo assim, gente, como assim, né? E não percebe o quão machista é, né? Quando a pessoa já começa dizendo assim, ai, com todo respeito, eu não sou machista, mas eu Sim. digo, ih, É que eu lá acho vem. que sempre o diferente, ele sempre assusta, né? Assusta e as pessoas ficam ressabiadas com o que é diferente, e eu acho que com o que faz a gente se questionar. Eu acho que tem mais aqui. Sempre quando tem algo que faz a gente se questionar, né? Levanta questionamentos, tem sempre quem não vai gostar, e ok também. Mas eu acho que tem esse espetáculo, eu entendo, eu, Tatiele, né, como musicista, entendo que tem esse lugar de questionamento, esse lugar de liberdade. De eu entender, ok, eu quero dançar isso, então eu vou dançar da forma que eu entendo que pode ser dançada. Eu E eu entendo acho que esse lugar. tem uma coisa, né? Tira do lugar do conforto, né? Essa coisa, É, essas frases, né? É uma coisa assim que tira as pessoas do lugar de conforto. Mas conforto de quem? Quem que tá confortável, né? Tipo, que só uns podem estar confortáveis. E aí o fato de eu querer estar confortável, por que que o meu conforto vai te desconfortar, né? Então, exatamente, tipo porque que me assim, incomoda? e aí a pessoa vai dizer, tá, então por que que o meu vai te desconfortar? Não, mas é que tu pode fazer do teu jeito, só deixa que o outro faça do outro. E assim todo mundo faz do seu. E é isso, eu acho que a gente. Nossa, tem muitas coisas das danças gaúchas que eu adoro assistir, mas que não é a forma que eu danço, e tá E tudo tá bem. tudo bem. É verdade. Sabe uma coisa interessante que eu assisti, agora saindo um pouco desse assunto, mas que é no assunto? Te assistindo, sabe o que eu pensei? Eu disse, meu Deus, como que ela aguenta sapatear todo esse tempo? Como tu trabalha a tua resistência física e como que fica teu joelho? Conta isso pra gente. Porque quem não assistiu ainda, eu sugiro que vá assistir. Tem muita coisa aqui nas tuas redes, né, que as pessoas podem encontrar. Mas fala pra mim, porque eu tava te vendo pensando, meu Deus, e esse joelho, como que ele funciona? Sabe que eu nunca tive medo de hater. Eu sempre tive total certeza de que eu queria fazer isso. Então, eu só não sabia ainda como. Uhum. Mas o meu medo era não aguentar o tirão físico. Esse era o meu medo. Sim, Meu medo nunca foi não aguentar o tirão. Eu não. achava, gente, eu sei o que eu tô fazendo Sim, e eu amo muito isso. E é isso, eu vou botar toda a minha verdade aí. Isso não significa que eu não fiquei triste e que eu não achei super baixo astral quando eu recebi recados sim. ruins. Acho super baixo astral, sigo achando que isso não tem que acontecer. Mas é isso, eu pensei, meu Deus, eu tenho que me preparar muito. E aí eu comecei a fazer ensaios semanais com a minha diretora cênica e também ensaiava sozinha, né? E no, no começo eu botava bem aquela coisa, né? Botava toda a energia do mundo em tudo. Eu não sabia Aham. dosar. E aí eu pensava, gente, eu não vou aguentar. Tipo, o número que eu faço com o neuro, ele tem 7 minutos. Mas são 7 minutos de treino HIIT, né? E quando eu coreografei cada plim-plim. Quando eu comecei a repetir aquilo, eu pensava assim, bah,
para eu chegar naquele ponto assim, ó, de explosão, eu preciso criar dinâmicas. Então eu preciso às vezes tirar o pé para quando eu sentar o pé, aquilo ser impactante. Senão ele vai ser assim, o espetáculo. Se eu sapatear o espetáculo inteiro, ele vai ser assim. Sim, vai E aí, ter- quando eu quiser explodir, eu já vou estar cansada e eu não vou conseguir. Então, eu fui criando dinâmicas e eu acho que o mais difícil é o não fazer, é o segurar. E é o mais legal também. Então, o espetáculo, quem assiste diz, meu Deus, tu sapateia todo o tempo. Mas não, né? Ele é muito musical. Às vezes eu tô sapateando com um leque, às vezes eu tô sapateando com a castanhola, às vezes eu tô sapateando com o bombo. Então, ele tem momentos que eu consigo descansar o pezinho, né? Mas ainda assim, o flamenco, ele é uma técnica, claro, bater o pé no chão fazendo barulho é insalubre, né? Não vou dizer que assim, Sim. é bem normal. Ele é uma pressão que tu coloca, mas ainda assim, no flamenco, a gente deixa o nosso joelho levemente, como se fosse disponível. Eu nunca tô com o Flexionado. joelho totalmente esticado. Então Aham. eu não boto esse impacto, eu sempre amorteço tanto o Tá. sapateado quanto, enfim, pulo que eu vou dar. Eu nunca vou cair pum, cravada, né? Eu sempre vou amortecer para não botar impacto no joelho. Por isso também que eu sapateei grávida até quase ganhar. Sim. Porque eu não levava essa. Eu não quicava, né? Então eu não tinha isso com a barriga. Era só do Sim. joelho para baixo, como se o joelho tivesse uma molinha, assim. Ah, Então é muito mais a articulação do meu pé do que o meu trabalho de joelho tão forte, assim. O joelho ele tá disponível. ah, Mas claro que isso não significa que eu não use pra caramba o meu joelho, a minha coxa, meu quadril e, enfim, né, que eu não fique cansada com dor na lombar, meu Deus do céu. Eu me lembro que tinha um movimento, tem uma parte do espetáculo que eu me rastejo como a cobra, né, como aham. a parte da boitatá. E aí, as primeiras vezes que eu fiz, eu vou descendo, descendo e aí vou me rastejando pelo chão assim. Esse não é um movimento que tá no nosso dia a dia, né? Sair se rastejando como uma cobra. Então, me doía aqui assim, ó, atrás. Ah, Meu Deus do céu, era uma dor no outro dia. Dizia, olha só. caramba, como é que vai ser isso? 3 dias seguidos, eu vou estar destruído no último dia, eu vou ser uma pobre cobra, né? Só que aí a coisa foi, resumo, né? Músculo, é isso, a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Chegou uma hora, hoje eu não sinto mais, é uma coisa, hoje eu sou uma cobra assim, atleta, né? Tu cria resistência, né? E é legal saber isso da técnica, porque ó, tipo, eu não entendo, né? Visualizando, eu pensei, meu Deus, o joelho, socorro. Eu tava pensando no meu joelho. Mas é interessante porque, como tu explicou, tu tem a questão do trabalho do pé nisso. Então, é legal para quem não conhece entender isso também, porque tem muito estudo, tem muita técnica com isso. E outra, tem muita preparação física, tem o condicionamento, a tua repetição, o teu preparo para o espetáculo. Repetição, acho que repetição é o grande lance, assim, tanto de entender o espetáculo no corpo, quanto do corpo entender o espetáculo, né? E tem um sapateado que eu faço na diagonal, assim, tacaraca, tacaraca, tá, que eu faço 2 vezes, uma hora com neuro e uma no final. É o último movimento do espetáculo, o último passo do espetáculo. E aí eu me lembro que eu dizia pra Silvia, ai, eu vou trocar, que é minha diretora, eu vou trocar esse passo. O que que eu fui inventar uma coisa só pra me derrubar? Porque é muito, eu não vou aguentar. E ela dizia, mas esse é o que tu quer? Esse é o que tu. Então estuda, Mata. Estuda e repete que tu vai ver que. E hoje não é o que mais me cansa ou o que mais. Apesar. Hoje tem outras coisas que me. Que o espetáculo é cheio de coisas. Tem outras coisas que eu penso, tem que voltar nessa hora que eu quero melhorar aquilo. Hoje em dia nem Aham. tá mais tanto no pé o que eu quero, é mais às vezes na interpretação e tal. Então, essa neura que eu tinha da resistência e de não aguentar alguma coisa por ser muito tempo de sapateado,
eu não tenho mais. Mas tem uma coisa que eu falo pra pessoa que faz o som pra mim, que é assim, quando eu cansar, eu vou chegar bem pertinho do microfone. Porque quanto mais perto do microfone, menos Claro. força eu preciso fazer, né? Então, nossa, quando eu vou chegando perto do microfone, principalmente nesse passo final, assim, eu vou indo e eu chego a olhar pro técnico, assim como quem diz, me dá esse volume! Vamos jogar junto! E aí, coitado, geralmente é o Wagner que faz, ele tem que nessa hora também ficar calibrando para eu não estourar os microfones, tudo, né? De Claro. ser alto, né? Mas quando eu começo a ficar mais cansada, bem mais pro final, assim, do espetáculo, o último grito, assim, Aham. aquela catarse final, eu faço coladinha no mic. Que legal saber disso. É muito interessante todo esse processo. Eu acredito que quem está aqui acompanhando já conhece teu trabalho, né, já te admira muito. Quem não conhece, não conhecia, vai passar a admirar também, porque é muito interessante. Eu fiquei impressionada e a tua performance, a tua interpretação é incrível. Não tem como tirar o olho de ti, não tem como tirar. É muito interessante isso. E para outras pessoas que eu compartilhei sobre o espetáculo, é isso, tipo, não tem como tirar o olho de ti, porque é hipnotizante, assim. Então, eu quero te parabenizar. Eu acho que esse espetáculo é genial e eu acho que ele funciona e ele dá certo porque é exatamente quem tu é e tu tá ali dançando, tu tá fazendo o que tu sabe fazer, né? O que pulsa em ti, né? Eu acho isso muito incrível e fiquei muito feliz por ter assistido, né? E espero poder assistir novamente. Quero que tu passe pra gente a agenda. Repete aí, dia 9 de abril, né? Sim, dia 9 de abril, às 20 horas, no Teatro Simões Lopes Neto. Os ingressos estão aqui na minha bio ou no site do Teatro São Pedro. E é uma sessão, então, assim, é isso. É uma sessão, são 10 espetáculos que vão fazer a abertura desse teatro. Estou bem feliz que o Chula tenha sido escolhido como um desses espetáculos. E a programação toda tá muito legal de Uhum, abertura. é Vai verdade. ter uma oficina antes, então em breve eles vão divulgar. Eu vou dar uma oficina uns dias antes, que tá vinculada também a essa abertura. E depois, 11 e 12, eu saio para viajar com a Luísa. Tem show com a Luísa também, em São Ah, Paulo. e quem quiser sapatear contigo, aprender a sapatear contigo, é possível? Tu dá aula, né? Eu sempre Fala. dei aula, né? Desde que eu tinha 14 anos, dei aula por 20 anos, né? Até os 34. E aí começou a ficar. Porque eu dava aula à noite, né? Uhum, Eu tenho uma filha pequena, então administrar essa coisa de às vezes ter show de noite e quando não ter show eu quero ficar com a minha pequenininha. Então eu comecei a parar de dar aula, assim, essa aula regular que eu regular. sempre dei. Isso é uma coisa assim recente. Parei acho que no meio do ano passado, Uhum. quando a coisa foi assim, acho que quando eu fui pro Rock in Rio mesmo, assim, disse, ai, gurias, e as minhas alunas super entenderam. Eu tenho uma aluna que tá comigo há 20 anos, e alunas que Não. estão há 10, há 15. E aí eu disse, olha, gurias, elas estão super torcendo, faceiras com tudo que tá acontecendo, me acompanham, vão nos espetáculos e tudo. Mas eu disse, olha, preciso dizer que não tô dando conta. E elas sabiam que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí, então às vezes eu abro umas oficinas e tal, mas sempre que alguém me procura, Emily, eu quero dançar, quero sapatear, eu digo, tenho muitas pessoas para indicar. Porque, né, tanto a Cadica, minha mãe, professora de Uhum. flamenco, eu também faço parte da CIA de Arte La Negra na Uhum. Medeiros, como bailarina. A Ana Medeiros é uma super bailarina de flamenco, que tem um centro de formação aqui no centro de Porto Alegre. Tem vários espetáculos incríveis. E ela dá aula nesse centro tem esse centro de formação, né? Uhum. Tem outras professoras também. E essa companhia que eu faço parte é de várias profissionais do flamenco. Então tem várias professoras de Uhum. flamenco ali. Então, Porto Alegre tem bastante flamenco, né? Tem várias escolas de flamenco. Então eu recomendo muito, né? Ótimo. O flamenco, ele é uma. Eu sou muito fã, assim.
Acho que é um lugar muito frutífero, ritmicamente, e de entender o corpo. Também essa dança, o flamenco, apesar de ser uma dança que se executa coletivamente, né? Ele tem essa coisa de ser executado com música ao vivo, de ter essa Uhum. troca, de ter a coisa de que cada um tem a sua dança, é uma interpretação individual e eu acredito muito na força disso. Uhum. Então, eu indico muito. As danças gaúchas, eu sempre dancei em companhia, assim, não fazendo aula, mas como bailarina de companhia e pela vivência, né? Aham. Já o flamenco não, o flamenco eu tenho essa vivência de escola mesmo, né? De fazer aula e de dar aula. Então, é isso, assim. Eu acho que dançar, de uma forma geral, todo mundo deveria fazer, assim. Eu acho que é uma forma. Acho que dançar e cantar, assim. É uma coisa que é o corpo da gente, né? A, a voz é o instrumento da gente, o corpo, né? É a casa da gente. Então, acho que isso é tão bom, independente de para que eu vou usar isso, né? Acho que Claro. também a gente tem essa, às vezes essa coisa de, eu tenho que fazer pra Não fazer tem, né? para se divertir. Eu adoro ser aluna de alguma coisa que não é necessariamente para eu achar outros caminhos, sabe? Sim. Adoro fazer aula. Agora há pouco eu fiz um tempo de dança contemporânea, de danças urbanas. Eu gosto muito de dança de salão, gosto de tango. Para eu fazer outras coisas, ter outros caminhos no corpo, não ir sempre para os mesmos Uhum. lugares. Eu acho é importante isso, né? Como tu falou, tanto a questão da voz quanto a questão da dança, é o corpo que está pulsando ali, né? É, O nosso corpo é o instrumento, né? Então, lógico, na música também tem essa questão do pulsar, quando a pessoa está tocando um instrumento, né? Mas a voz, o instrumento é o corpo, para dançar o instrumento é o corpo, então isso é muito incrível. Então, eu sugiro para quem tiver interesse aí, inclusive eu, de dançar, que procurem a Emily, né? Que caso ela não tenha as oficinas, mas ela pode indicar os lugares, pode passar os nomes das pessoas, né? Que a gente pode procurar. sim, Acho, eu pergunto sempre pra pessoa, onde tu mora? Que sempre eu sei de alguém que dá aula perto. olha aí, ó. Então, uma dica para vocês. Quero te agradecer imensamente por esse papo. Eu fiquei muito feliz. Eu estava com essa ideia dessa edição especial. Eu quero fazer um projeto. É a segunda temporada, né? Eu fiz 2 temporadas, em 2020 e 2021, desse projeto. E aí eu já estava com ideia de tirar ele do forninho ali. Ele estava ali guardadinho, porque foi durante a pandemia. E aí surgiu a possibilidade de fazer agora e tu já estava na lista, porque eu já estava organizando algumas coisas do projeto e tu estava na lista. Eu pensei, tá, então eu acho que surgiu a oportunidade. Que bom que tu topou, muito obrigada. É uma Feliz. alegria poder compartilhar isso com uma mulher tão forte e tão inspiradora e que mostra que outras, né, que nós podemos abrir outros caminhos e inspirar outras pessoas também. Fico muito feliz mesmo por tu ter participado. Espero que as pessoas aqui que tenham acompanhado tenham gostado e que passem a te seguir também, que vão no espetáculo assistir, Isso. gente, porque é maravilhoso. Muito obrigada mesmo por tu ter topado. Imagina, eu que agradeço o convite. Vou acompanhar as próximas. E é muito bom a gente acompanhar o trabalho de outras mulheres, né? O quanto isso faz a gente se fortalecer mesmo. Exatamente. Eu acho que esse é o processo, esse é o movimento, né? A gente poder fazer as coisas, ter a liberdade para fazer as coisas e compartilhar isso para que outras pessoas também se encorajem a fazer, indiferente da área que for, dentro do movimento que queira estar, né? Mas que também que as pessoas vejam que é possível querer ser e ser quem a gente é de verdade, né? É, é isso. Muito obrigada. Estamos encerrando nossa live. Semana que vem temos a Cibele Tedesco, nossa convidada especial, e já te convido também para acompanhar. Ela é de Caxias, vencedora do Kikito. Ai, que Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Um beijo grande. bem.
Até, muito Beijo. obrigada. Um beijo, gente. Tchau.